Irmãos, nesta noite estarei expondo o Salmo de número 15. E antes de adentrarmos ao sermão propriamente dito, quero conduzir os irmãos numa oração. Oremos. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem sido misericordioso e gracioso para conosco, nós te exaltamos. Exaltamos pela tua palavra, pela riqueza, Senhor Deus, que ela tem, pela verdade que é, porque nos instrui a sermos melhores servos, fiéis ao Senhor, crentes e reconhecendo, Senhor Deus, Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Que o Senhor nos conduza nesta mensagem, na tua palavra, direciona-nos, ó Deus, ao conhecimento da tua verdade, para a vida prática, Senhor Deus, diante ao Senhor, diante este mundo, segundo o caráter de Cristo Jesus. Senhor Santo Deus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para conosco durante esse dia, nos abençoou, nos trouxe em segurança, o Senhor nos abençoou em todo o tempo, tem abençoado a nossa família, tem preservado, Senhor Deus, a nós, tem tido misericórdia para conosco, nós somos gratos por tudo isso, Senhor. Continua nos abençoando, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, abra a Bíblia, no Salmo de número 15, que nos diz assim, Salmo de número 15, Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível um réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém. Meus queridos, provavelmente você tenha sido já avaliado, seja na área profissional, seja na área eclesiástica, na área escolar, e nessas avaliações nós somos testados com relação ao nosso conhecimento e informalmente também nós somos testados, somos avaliados pelo nosso caráter, a nossa justiça, a nossa integridade, como procedemos no mundo. Tudo isso é um modo de avaliação. O governo federal também tem feito isso nos últimos dias. Mandaram uma proposta ao Congresso Nacional de uma reforma administrativa. E dentro dessa reforma administrativa, eles estão querendo averiguar, querendo reformar, na verdade, as áreas do servidor público. E dentro disso, eles querem transformar 4 pontos, trabalhar 4 pontos com os servidores públicos. Primeiro, a razão de existência do governo, que é servir, essa é a realidade. Atingir melhores resultados em menos tempo e menor custo. Segundo, reconhecimento justo focado no desenvolvimento e também as melhores práticas mundiais. O objetivo do governo, meus queridos, é que o servidor público trabalhe com excelência. Um padrão. Querem que eles tenham um padrão de excelência. A Bíblia também nos aponta o caráter, as características de um servo fiel, um servo que tem comunhão com o Senhor, que busca a comunhão com o Senhor e ele tem esse caráter moldado, tem a sua vida prática com justiça, com integridade. Diferente do mundo que busca, segundo os seus padrões, a característica, tipificar quem é a pessoa. Ou o governo, segundo os seus padrões, querendo instituir um padrão de excelência, mas segundo os seus modos. Aqui é o próprio Deus nos ensinando. Aqui a palavra do Senhor direciona o servo fiel, o servo que crê na sua palavra
o modo como devem viver. Por isso, o Salmo de número 15 quer nos conduzir para trazer, alavancar, nos ensinar a vivermos em comunhão com o Senhor, andando em retidão e justiça. Vivemos em comunhão com o Senhor, andando em retidão e justiça. O primeiro ponto quer nos ensinar que devemos desejar a comunhão com o Senhor. E esse primeiro ponto está enraizado, está alicerçado no verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Este verso quer nos ensinar o nosso desejo, que o nosso anseio seja a comunhão com o Senhor. Por isso, o verso primeiro nos traz uma reflexão. E essa reflexão nos faz, que nós fazemos sobre esse verso primeiro, é sobre a santidade e a justiça do nosso Deus. E essa santidade e justiça do nosso Deus nos faz lembrar, nós somos lembrados de que é nosso distanciamento para com Deus. Nós estamos distantes do nosso Deus em seu padrão de santidade e justiça. Por isso, este salmo quer nos trazer a esperança de vivermos em comunhão na presença do Senhor. Esta pergunta de desejo, contém um desejo de habitar com o Senhor, ela também pode alavancar ou refletir perguntas que nós estamos fazendo aqui hoje. Perguntas que fazemos constantemente. Será que o Senhor me aceita no seu culto? Será que o Senhor aprova o meu modo de viver? Será que o Senhor me aceita no seu reino? E essas questões que são alavancadas são importantíssimas, porque é o desejo, é o anseio de comunhão que temos com o Santo Senhor. E esse modo de comungar com o Senhor é de extrema relevância, tanto para o salmista, como para os remanescentes que retornaram do cativeiro da Babilônia. Esses irmãos que retornaram, eles tinham o anseio de viver e habitar com o Senhor. Por quê? Porque eles tinham que viver segundo os preceitos do Senhor, viver firmados na aliança, com um anseio, com um desejo que o seu rei, que a promessa se cumprisse. E aí terem descanso do Senhor. Sabe, isso mostra um paralelismo dentro dessa questão, dentro desse paralelismo que o Salmo está nos apresentando entre habitar, morar, entre tabernáculo, monte, a localidade. Esse não é o foco principal, não é a característica mais importante, o mais alto e sublime desse verso, mas é a importância da santidade do nosso Senhor, a justiça do nosso Deus. Por isso, o nosso Deus escolhe quem pode trabalhar, servir para Ele naquele tabernáculo. Ele escolhe os levitas. Se nós olharmos para essa característica, para servir ao Senhor, precisa ter zelo, precisa ter dependência da sua misericórdia, porque nós que somos distantes da sua santidade, só podemos chegar a Ele pela misericórdia, pela graça do Senhor. Por isso, devemos pensar numa situação conforme a de Davi. Davi, quando ele foi buscar a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança que representava a presença do Senhor, quando ele estava trazendo a Arca da Aliança no carro de boi, e os bois tropeçaram, essa arca ia cair, e Uzá estendeu as mãos e tocou a arca. Levita, Uzá o levita. E ao tocar na arca ele foi tratado, foi tido como irreverente. E ele sofreu a pena do Senhor. E isso Davi vai dizer o seguinte, que ele temeu ao Senhor, temeu levar a arca para Jerusalém, deixou na casa de Obed-Edom. Meus queridos, essa é a realidade daqueles que conhecem a santidade do Senhor. Mesmo Davi, mesmo eles terem negligenciado o serviço correto, que era ter levado a arca pelos varais que compunham a arca, eles agora estavam sofrendo pelo temor ao Senhor.
naquele momento da presença do Senhor ali. Salomão, com a sua sabedoria, vai dizer o seguinte: que o temor do Senhor é o princípio do saber. Sabe, meus amados, essa é a diferença entre o justo e o ímpio. O justo, pela ação atribuída de ser justificado, regenerado, essa ação intrínseca no homem, que mostra que a justiça e a regeneração, agindo no pecador, faz com que ele conheça a pessoa de Deus e a pessoa do homem, quem Deus é e quem nós somos. Essa realidade faz com que nós nos distanciamos de Deus, mostra quem Ele é, a sua santidade, a sua justiça. Logo nós tememos a Ele. Tememos porque a santidade e a justiça do Senhor é algo tremendo. Reverendo Emerson diz o seguinte: o culto a Deus é uma expressão de nossa fé, que fundamenta na palavra, direciona o nosso crer e viver, aquele que nos recebe em sua casa. Sabe, em Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o prêmio do justo, a soberana vocação em Cristo Jesus. Por isso, concluindo essa primeira parte, queremos dizer que os nossos irmãos buscaram santidade e justiça por meio dos preceitos do Senhor, a sua palavra. Por isso, os crentes do Antigo Testamento, eles criam na promessa da aliança, criam na promessa do resgate, do resgatador, do justo, à espera do rei, esse rei que veio, Cristo Jesus. Com Jesus, eles tiveram descanso prometido, e aí descansaram com o Senhor. Nós hoje devemos buscar nessa nossa peregrinação santidade e justiça do mesmo jeito, do mesmo procedimento, buscando pelos preceitos do Senhor, buscando pela palavra do Senhor, crentes no sacrifício total, na remissão dos nossos pecados e nessa comunhão com o Senhor, buscando a comunhão com Ele. Essa comunhão que agora, no presente, ela ainda é imperfeita em alguns pontos, mas será perfeita no futuro com o regresso de Cristo Jesus. E aí, nessa perfeição. Por isso, relacionando com a nossa introdução, meus queridos, temos que pensar o seguinte: o governo quer excelência no seu trabalho, no trabalho dos servidores. O mundo quer, segundo o seu padrão, que o homem seja justo e íntegro, mas segundo o padrão humano. A Bíblia, de fato, quer que nós sejamos crentes segundo o padrão de Cristo Jesus. Será que nós podemos ser assim? Será que nós podemos nos comportar, seguir e ter um nível tão alto de retidão? O verso 2 ao 5 nos responderá isso. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, não aceita o suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Esse tópico quer nos ensinar que devemos viver pela fé com retidão e justiça. Devemos viver pela fé com retidão e justiça. A glória de Deus é declamada e revelada nos versos deste salmo, como pela repetição das características da pessoa que é aprovada por Deus. Essas características, elas são demonstradas neste salmo poético, pela lista. Uma lista que tem uma relação entre as palavras e mostra uma característica para com Deus, de um cuidado para com Deus e de um cuidado para com o próximo. Seria um tipo de um resumo que o Senhor Jesus faz em Mateus 12, 30 ao 31 da lei.
amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa lista é demonstrada como um paralelo, e dentro desse paralelo vai mostrar sobre a essência da pessoa. É o reflexo da essência da pessoa na sua vida prática. Por isso, o Salmo como poesia nos ensina sobre o caráter daquele que tem comunhão com o Senhor, daquele que é aceito pelo Senhor. O Salmo como poesia quer nos ensinar sobre o caráter daquele que tem comunhão com o Senhor. Reverendo Emerson diz o seguinte: não basta crer em Deus, devemos viver como filhos da aliança, que habitam na casa de Deus, pois Ele transforma pecadores em filhos reais e nos concede princípios concretos, a fim de que vivamos à luz deste gracioso privilégio. Por isso, o Salmo como poesia ensina sobre as perspectivas de como devemos proceder na justiça. Aqui não é uma lista completa, porque poderíamos achar padrões para viver a justiça do Senhor em Êxodo 20, Salmo 24, Mateus 5 ao 7. Mas aqui são alguns fundamentos para buscarmos a viver a comunhão com o Senhor. Então, por isso, para viver em comunhão com o Senhor, é preciso viver em retidão e justiça. Olha o versículo 2: o que vive com integridade e pratica a justiça. Aqui está uma relação de caráter, uma relação com o caráter do ser humano. E esse caráter nós podemos definir em duas perspectivas: integridade e pratica a justiça. O primeiro delas é a remissão da culpa do pecado. A integridade, esse que anda sem culpa, o andar sem culpa. E entra direto em conflito com o ímpio, com a realidade do ímpio demonstrada no Salmo 14. Preste atenção no Salmo 14. Diz o insensato no seu coração, Salmo 14, versículo 1: não há Deus. Corrompe-se e pratica uma abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a realidade dos ímpios. E por isso entra em confronto a questão de integridade, porque vai mostrar que é aquele que vive sem culpa, que entende a sua liberdade, entende que foi pacificado por Deus. Por isso o Salmo 14 também continua, no verso 5 ao 7. Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes. Mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Este é o Senhor, aqui está a confiança do justo, do nosso Senhor e Salvador. Por isso ele entende a liberdade, a salvação de Israel e a paz que vem desse Senhor. Desfrutam da comunhão com Deus aqueles que entendem que o Senhor tirou a sua culpa, que o Senhor justificou. Segunda perspectiva é a questão da salvação. Pratica a justiça, a salvação do Senhor, a confiança das promessas do Senhor, desse que entende da lei do Senhor, dos seus preceitos. A remissão vem para aqueles que vivem em conformidade com os seus preceitos. Segundo a palavra, buscando comunhão com o nosso Deus, comunhão com o Senhor. Aqui está o entendimento daquele que tem o caráter justificado, aquele que tem o caráter que busca comunhão com o Senhor e vive na prática da justiça, segundo os preceitos, segundo a palavra. O salmista também nos ensina, o Salmo nos ensina por meio dessa poesia, que devemos viver em domínio próprio no falar. Por isso o texto, o Salmo nos diz assim: e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua. Esse texto
quer nos ensinar que nós devemos viver o domínio da nossa língua, domínio próprio. E isso entra em conformidade, e alguém que explica muito bem essa parte é Tiago. Tiago, no capítulo 3, no verso 8, diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Logo, nós que buscamos habitar com o Senhor, buscamos estar em comunhão com o Senhor, devemos buscar a sabedoria do Senhor para lutarmos contra nós mesmos, lutarmos contra o nosso pecado, lutarmos contra a nossa língua, para não blasfemarmos contra o Senhor, praguejarmos contra o próximo, porque o próprio texto de Tiago vai nos dizer: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Por isso, nós devemos buscar sabedoria. O próprio Tiago nos diz que nós devemos buscar essa sabedoria. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão e sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras, buscando sabedoria lá do alto, sabedoria que vem do Senhor, sabedoria pela palavra do Senhor. Nós devemos viver em domínio próprio no falar, por meio da sabedoria que vem do Senhor. O Salmo também nos ensina, por meio dessa poesia, que devemos viver em amor ao próximo. Porque nós não fazemos acepção de pessoas? Porque, segundo essa prática de justiça, de integridade, o próprio Deus, não fazendo acepção de nós, pecadores, mas agindo com misericórdia, com graça, nós também não podemos fazer isso, agir com acepção de pessoas. Nós devemos viver com domínio próprio, não difamando com a língua aqueles que estão ao nosso redor. Tiago 2:1 vai dizer que nós não devemos tratar com acepção de pessoas. Romanos 12, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos ter paz com os homens. E enquanto o mundo está degradando sobre etnias, sobre a cor da pele, homens e mulheres brigando, nós somos uma em Cristo Jesus pela graça. O apóstolo Paulo vai nos dizer isso, que agora que não há judeu, grego, não há escravo, livre, não há mulher ou homem, todos somos um em Cristo Jesus. Por isso, nós vivemos em amor ao próximo, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. O Salmo também nos ensina que devemos viver com discernimento. O ato de discernir, o ato de viver em discernimento é entre o mal e o bem, analisando os homens, tendo sabedoria, discernindo entre as ações, discernindo entre os preceitos, entre os princípios, entre os valores. E isso, agindo assim, discernindo entre o mal e o bem, nós não vamos cair na imitação do ímpio, olhando as coisas que eles têm recebido, que eles têm feito, e agindo olhando, analisando e seguindo os passos deles. Por isso eu quero perguntar para você, amado irmão, o que faz os teus olhos brilharem? O que faz você regozijar? O que você sonha? Cuidado! O próprio salmista, o Salmo de Asaf nos diz o seguinte: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase lhes resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Meus irmãos, ele estava meditando sobre os perversos.
e quase resvalou os pés. Quem que faz os seus olhos brilharem? Quem você almeja? Qual é o teu modelo? Cuidado com o modelo dos homens, porque homens morrem, porque bens deterioram, o tempo é curto. Cuidado com aquilo que você almeja, porque pode conduzir o seu coração ao erro, à tristeza, à angústia, ao fracasso. Aí o salmista, respondendo, nos diz o seguinte: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. E assim ele meditou diante da presença do Senhor, na comunhão do Senhor, e viu que o caminho deles é a perdição. Os que estão em Cristo, que estão na promessa do Senhor, que estão na esperança do Senhor, terão a vitória. Por isso o Salmo também nos ensina, meus queridos, que nós devemos viver no discernimento da palavra do Senhor, mas também devemos viver pela verdade. E a verdade são princípios inegociáveis. A verdade é a formação do caráter, é aquilo que nos faz, somos mutáveis ao contexto, mas nos permanecemos firmes, fiéis, por causa dos princípios que carregamos por meio da palavra do Senhor. É este princípio que fundamenta o crente. É esse princípio que alicerça o crente, e ele consegue trazer todo esse procedimento que nós estamos vendo aqui, do 2 ao 5. Integridade, prática da justiça, domínio próprio, amor ao próximo, vivendo com discernimento, e essa verdade vai instruir, porque ele não é inegociável para ele. É inegociável para o crente. Nós, nesse tempo de angústia, tempos de pandemia, temos visto sobre o e até recebido o auxílio emergencial. Talvez não esteja faltando nada na sua casa, você tem um trabalho, você está tendo, o aluguel está pago, o alimento tem na sua casa, a conta de luz está paga, a conta de energia, a conta de água, e você está trabalhando. Aí você recebe uma parcela do auxílio emergência. E aí você olha, pensa, matura, mas a sua integridade, os seus princípios, o seu papel como cristão no mundo, não permite ficar com aquilo. Porque você não está carente naquele momento. Você devolve pelos meios legais. Por isso, meus queridos, nós devemos buscar viver na ética cristã e na cosmovisão cristã. Porque em nossos dias muitos têm fugido dessa ética, dessa cosmovisão, porque por medo. E este medo é um medo de confronto, um medo de não serem prejudicados, não terem o seu nome jogado na lama, não querem receber afrontas pela verdade, por causa da verdade, e o medo tem feito com que eles não vivam com uma ética cristã, mas não temem o nome do Senhor ser afrontado, não temem ao Senhor que é santo, e por causa da nossa falta de ética, nossa falta de conformidade com a palavra, o nome do Senhor tem sido blasfemado. Pensemos primeiro no Senhor. Charles Spurgeon vai dizer algo que nos chama muita atenção. Será que um homem que ama o seu Senhor estaria disposto a ver Jesus vestindo uma coroa de espinhos, enquanto ele mesmo almeja uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono por meio da cruz, enquanto nós esperamos ser conduzidos para lá nos ombros das multidões, em meio a aplausos?
Não seja tão fútil em sua imaginação, meu querido irmão. Avalie o preço. E se você não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte à sua fazenda ou ao seu negócio, tire o máximo que puder dele. Mas permita-me soar em seus ouvidos. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O Salmo vai nos ensinar que nós devemos viver com discernimento e verdade, e pela verdade. Assim como nos ensina que devemos viver com altruísmo, pelo verso 5. Abra o Salmo 15, verso 5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Aqui está a vida daquele que deve viver com altruísmo, porque o seu coração, o seu prazer, a sua gratidão do seu coração está no Senhor. Portanto, nós lutamos contra o consumismo, lutamos contra a cobiça, porque entendemos pela palavra do Senhor que Ele cuida de nós. Por isso nosso prazer e nossa gratidão estão no Senhor. Mateus 6,33, o Sermão do Monte. O Senhor provê tudo para conosco, para nós. Também entendemos que a cobiça é a raiz de todos os males, por isso lutamos contra a cobiça. Porque o nosso prazer e a nossa gratidão estão no Senhor. Tendo o nosso coração tratado, nós podemos visar o auxílio ao próximo. Podemos viver com amor ao próximo e que não empresta o seu dinheiro com usura. Esse que, sem ganância, age com amor, auxiliando aqueles que estão necessitando. Do contrário, nós agiríamos negligenciando as missões, negligenciando a igreja, negligenciando os irmãos, as instituições, não auxiliando. Sabe, meus queridos, Deus prova o nosso coração e Deus nos humilha para que, como filhos, sendo filhos, retornemos à sua palavra, retornemos a uma vida de prazer e gratidão no Senhor, para que tenhamos uma vida para com o próximo, de acordo com os seus preceitos. Tendo o nosso coração tratado, não aceitamos suborno contra o inocente. Porque ao passo que aprendemos tudo essas características do Salmo, uma vida de integridade, a prática da justiça, um coração que fala a verdade, domínio próprio, tudo isso é a integridade do caráter do justo. Por isso, vivemos pelo altruísmo, não reconhecendo a nós primeiramente, colocando o próximo em nosso lugar. Não agimos com ganância, porque não nos convém. E nós não nos corrompemos desse modo. Sabe, a não se corromper, porque o nosso coração está no Senhor, nossa gratidão está nele. Portanto, meus queridos, o verso 5 termina dizendo: quem deste modo procede não será jamais abalado. Aqui está a característica daquele que é justo. Por toda essa sequência, todas essas características para mostrar aquele que é justo. Se a sua confiança, a sua fé e as suas ações estiverem arraigadas em Cristo Jesus, sobre o justo, se a sua confiança, se a sua fé, se as suas ações estiverem arraigadas em Cristo Jesus. Isaías 53, verso 11 nos diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Nossa fé está arraigada sobre o justo. Se a nossa confiança, as nossas ações estiverem sobre ele. Portanto, meus queridos, quero aplicar, finalizando, sobre 4 perspectivas, 4 regras que Thomas Godwin, que lutava contra o pecado dele,
primeiramente afrontava a Deus. Porque o nosso pecado, primeiramente, afronta a pessoa de Deus. Nosso Deus que é santo, que é justo. Por isso, guarde-se dos maus pensamentos, guarde-se das palavras más, tenha cuidado das más companhias e tenha cuidado com o abuso das coisas lícitas. Portanto, meus queridos, a jornada pela verdade e a justiça está enraizada em Cristo Jesus. Porque por meio deles nós somos pacificados por Deus. Por meio deles o amor do Espírito Santo habita em nós, somos selados, feitos filhos de Deus. Podemos viver na retidão e nas boas obras, tendo fé genuína em Cristo Jesus, por meio dos seus preceitos, ouvindo, atendendo. Meus queridos, não será fácil. A jornada é dura, é árdua, temos que carregar a nossa cruz, mas Jesus venceu, já glorificou os seus eleitos. Agora aguardamos o seu regresso. Neste tempo, onde amarguras, onde confrontos, nós devemos viver na esperança do seu regresso. Nós devemos viver sob essa perspectiva da promessa do retorno do nosso Salvador. Que Deus os abençoe.